Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a 0 al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. ¿Por qué insistirás en convencerme que sos un poeta? Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos e todas. De acordo com o que a gente acaba de conferir, tanto o nosso áudio quanto a imagem da transmissão estão bons, mas qualquer interferência a gente pede que vocês nos avisem aqui pelo chat, por onde a gente vai interagir durante a noite, que a gente vai buscar resolver com rapidez. A gente acabou de conferir agora o trailer do filme O Lado Obscuro do Coração. Desde já a gente agradece a presença de todas as pessoas que vão participar, que estão acompanhando e que virão a participar com a gente dessa atividade que agora inicia. A gente agradece também de antemão as nossas pessoas convidadas e o mediador da noite. Muito rapidamente eu vou me apresentar, eu vou conversar com vocês aqui pelo chat, então desde o início sinto-se bastante convidados para enviar perguntas, questionamentos, considerações que a gente vai passar para as pessoas. Eu me chamo Rosana Klippel, eu sou museóloga no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. O Museu Antropológico, uma das suas coordenações é a Coordenação de Intercâmbio Cultural, a SIC. Ela é responsável, por além de outros setores, pelo setor educativo-cultural do museu. Dentro desse setor, um dos projetos que existe há mais tempo, ainda em atividade, é o projeto Cinema no Museu, Sessão de Filme com Debate. Muitos daqueles que acompanham a gente já devem conhecer, iniciou lá em 2009, e no decorrer de todos esses anos ele estabeleceu uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano. Inclusive graças a essa rede de parcerias que a gente tem conseguido manter o projeto ativo. Agora em junho a gente completa 1 ano de ações digitais, enquanto a gente não pode estar presencialmente no mini auditório do Museu Antropológico. Dentre essas ações digitais mensais, que ocorrem todos os meses e semanalmente, principalmente nas quintas-feiras e terças-feiras. Então é muito importante que se inscreva aqui no canal do Museu Antropológico para ficar por dentro da nossa programação do Projeto Cinema no Museu. A nossa principal parceria nesse momento está sendo o Cineclube Imigração. Então, dentre as nossas atividades, tanto poéticas quanto de cinema, estão as sessões de debate, onde a gente divulga um filme com antecedência, convida o público para assistir e participar dessa conversa com a gente. Agora a gente vai continuar conversando pelo chat, daqui a pouco eu vou disponibilizar a lista de presença para todo mundo. E eu vou passar a palavra para o nosso mediador da noite, que é o Francisco Lillo, do Cineclube Imigração, a quem o Museu Antropológico agradece imensamente a parceria. Boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos, boa noite, Rosana. O Cineclube Imigração, junto com o Projeto Cinema no Museu, desenvolve várias atividades relacionadas com cinema e com poesia, né? Hoje, no dia de hoje, nós temos um filme muito especial, um filme de culto, não de pessoas cultas, senão pessoas de culto, ou seja, um filme onde as pessoas se reúnem para assistir pelo diretor. O diretor, Eliseu Subiela, é um diretor argentino que faleceu há uns 2, 3 anos. Ele é um diretor que
marca uma trajetória desde 1967. Ele é um diretor que vem da escola da propaganda, né? Quem assistiu o filme percebeu que as imagens poderiam ser imagens de um produto de desodorante ambiental ou de um perfume cheio de sofisticação. As imagens produzem elementos que sensibilizam, elas não te deixam impávida. Elas geralmente te produzem um impacto. E, de certo modo, as cenas que o diretor vai apresentar te impactam muito, né? Há elementos muito interessantes e importantes sobre boleros. A trilha sonora do filme é fora de série. O filme ele tem uma leveza enquanto a musicalidade, mas ao mesmo tempo a profundidade do Pink Floyd no lado escuro da lua, só que no lado escuro do coração. Subiela, ele desenvolve vários trabalhos, sempre relacionados mais ou menos nessa mesma temática, mas um dos seus trabalhos mais conhecidos é O Homem Olhando para o Sudoeste, que é um filme que mais tarde vai ser feito um remake americano que não fez muito sucesso, mas na América Latina foi um filme que impactou profundamente, justamente por elementos esotéricos de irracionalidade. Nós assistimos Jodorowsky numa dessas sessões que fizemos o ciclo de Jodorowsky. Eliseu Subiela, ele traz alguns elementos, mas profundamente ele trabalha nesse sentido do coração. Os seus filmes, Lifting do Coração, No te vayas sin decirme dónde vas, Despabila-te amor, são filmes que mexem muito com uma geração, que foi a minha geração, na verdade, né? É um filme dos 90, ainda que Subielas realiza filmes desde 1967, a sua produção mais significativa vem um pouco depois. Ele tem um trabalho com o Brasil nos anos 80, que se chama Os Corações da Floresta, se não me engano, com músicas do Milton Nascimento e com vários atores brasileiros. Eu vou convidar aqui o nosso amigo Lucão, um poeta que já participou de algumas atividades nossas, para que nos comente a sua experiência, a sua perspectiva com relação ao filme. Lucão, por favor, a palavra é tua. Boa noite, Francisco, meu amigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, bom, eu acho que você suspeitou, eu sou apaixonado por cinema e eu adoro o cinema argentino, né? Não conhecia esse filme, mas fui muito feliz quando você me convidou e me mandou o filme. Assista. Adorei o título, né? Fui pego desprevenido, mas adorei o título. E eu quero antecipar uma coisa aqui. Eu quero voltar um pouco para contar sobre esse filme, falando desse momento meu. Eu acabo de me mudar de cidade e me mudei de cidade nesse momento da pandemia, mas era uma necessidade vital, que é o trabalho, né? Eu vim com minha parceira para São Paulo, saí de Goiânia. Então, essa semana, exatamente a semana da minha mudança, tudo muito caótico, né? Quem já mudou sabe como é caótica a mudança, por mais que a gente organize. E aí, Francisco me convidou, fiquei muito feliz e topei. Aí eu estou fazendo a mudança, lançando o livro e assistindo um filme argentino, que é esse filme, né? O Lado Escuro do Coração. Que é essa intensidade. Então, eu acho que, querendo ou não, achando bom ou não, coube muito bem nessa semana, né? Completou a semana muito bem com essa intensidade toda. Parei no meio da minha mudança para assistir, no meio das caixas. Imagine a bagunça que está para lá dessa cena aqui. Eu estou na varanda. No meio desse caos, eu fui ver esse filme, que é um caos de maravilhosidade, né? Eu sou um espectador maravilhado e sou poeta.
Eu adoro a poesia, adoro ler poesia. Então, até brinquei com o Francisco que cheguei a comentar um pouco que esse filme é um livro de poesia, né? A gente, como espectador, a gente pode simplesmente adorar esse filme pelas leituras, né? Pelos trechos, pelos versos. E adorei. Então, é muito difícil até eu assisti somente uma vez e já disse a Francisco que era assistir pelo menos 10 para tentar capturar as coisas, as cenas, né, e os detalhes, né, desse filme, que são muitos. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção e tem a ver com esse caos. Quando eu fui à Argentina, Francisco, eu fui à Argentina uma vez na vida, foi recente, antes da pandemia, e saí de lá escrevendo sobre paixão. Eu voltei da Argentina muito com isso no peito, né? Os argentinos realmente, como dizem, são pessoas apaixonadas por tudo, pela comida, pelo futebol, pelas relações, né? Nas relações são pessoas muito mais entregues e são passionais também, né? Assim, no sentido, não só no amoroso, mas nas entregas. Eu acho que a paixão é nesse sentido, se entrega muito. Eu me lembro de entrar em táxi, passar a viagem longa e numa conversa intensa com o taxista, na feira, né, no hotel. Então, isso me marcou muito, mas até nas experiências saborosas, como a comida e a bebida, a gente não come, não bebe sem sentir um pouco dessa paixão argentina. E esse filme é isso, né? Assim também. A gente está falando de um poeta, né, fazendo uma visão geral desse filme, um escritor e toda a sua paixão ali, né, nas cenas. O Francisco falou da música, o bolero. Eu fiquei muito encantado com as cenas, com a câmera, o jeito que a câmera, né, de forma sedutora também transitava entre os personagens, os atores ali, né? E eu fiquei pensando também na propaganda, que eu também vendo a propaganda. São cenas de publicidade pura, de intensidade, né? De produtos como de perfume ou de bebida como whisky, né? O filme tem isso, essa paixão argentina, esse tom. Mas aí tem uma coisa que eu queria falar rápido nessa primeira parte, falando de paixão, falando de surpresa, porque a paixão, eu acho, falando um pouco poeticamente sobre a paixão é essa coisa que nos surpreende, que nos arrebenta porque nos pega desprevenido e nos surpreende. E esse poeta desse filme, esse protagonista, está buscando isso, né, nas relações, algo que o surpreenda. E esse algo nesse filme é a poesia, né? Então, quando ele declama para seduzir, né, para se relacionar, quando ele lê, quando ele fala poesia, e quando ele é surpreendido com poesia ou com algo surpreendente, que é sempre muito próximo da poesia, o surpreendente, ele se apaixona, ele se envolve, né? E eu fiquei muito feliz, porque isso é uma coisa que, quanto mais eu vivo a poesia, quanto mais escrevo, e quanto mais também falo nos cursos de poesia sobre isso, mais isso solidifica, consolida. A poesia só existe com surpresa, com espanto. Se a gente não se espanta com o texto, se a gente não se surpreende com o texto, não se comove, né? Eu acho que esse texto não é poesia, pode ser outra coisa, mas poesia precisa desse elemento que é da emoção, né? De nos surpreender. Então, esse poeta, como um poeta, também está buscando na vida isso, essa paixão que o surpreenda, que o tire de um lugar comum. E aí a poesia é essa paixão, né? Evidentemente essa paixão. Um segundo elemento que eu vi de cara e que eu gosto de discutir é o estereótipo do poeta também, né? Claro, a gente está falando da Argentina, a gente está falando de uma poesia da poética argentina que tem essa característica do lado mais obscuro, né? Do lado triste. Esse ator está sempre de preto, nunca ri, né? Poucas vezes ri nesse filme, sério, pensante, né? E mergulhado em dramas existenciais, a vida e a morte, a paixão. Então, tem um estereótipo do poeta que é uma coisa que eu gosto de discutir, se sim ou se não. Se para ser poeta a gente precisa ter essa característica. Muita gente fala comigo como se eu fosse esse poeta da dor,
quando eu falo da tristeza, mas eu também falo da alegria, mas eu também falo da parede, falo do passarinho. Então a poesia não é só desse lugar, mas esse estereótipo existe. O poeta que mergulha na dor para escrever, mergulha ele até no, sem querer dar spoiler, mas mais para o final do filme, quando ele leva essa decepção amorosa, parece que ele também se apaixona pela decepção, pois o que ele busca, na verdade, não é o grande amor. O que ele busca, na verdade, é viver a paixão, e a paixão também tem a decepção, né? E depois que ele vive a decepção, se frustra com uma mulher como ele em seguida encontra outra paixão, né? E parece que isso se renova, se refresca. Então, fiquei bem feliz de ter assistido, apesar de ter sido uma vez só, ainda fiquei com muito interesse de assistir mais, viu, Francisco? Para extrair mais. Mas resolvi separar esses dois elementos, a princípio, para expressar um pouco do que eu senti, mas esse filme é muito denso e é muito interessante, com certeza, como um bom poema. Quanto mais a gente assistir, mais a gente vai conseguir extrair principalmente um fraseado, os versos, né, do livro, que dizem muito, essa relação do poeta também com a morte ali, né? E, bom, acho que, a princípio, não quero expor tanto, porque eu acho que teremos um bom debate aqui com bons participantes. São dois pontos que eu quero, a princípio, de forma geral, falar, mas deixo com vocês e volto em breve para a gente explorar um pouco mais dessa obra. Obrigado, Lucão. Te convidamos, né, assim como convidamos a Cris, porque são dois poetas, né, e são pessoas que têm uma experiência muito forte nesse sentido, do sentir, pensando que o poeta não é o poeta do século XIX, né, aquele que... Mas no filme, o filme ele tem alguns elementos muito interessantes, como o mendigar, né? O poeta é um mendigo de carinho, ao mesmo tempo de dinheiro, é um mendigo de carinho. Há um simbolismo, há uma simbologia nesse filme muito interessante que nos permite viajar. Como eu te comentava em algum momento, eu assisti esse filme pelo menos umas 100 vezes. Desde 92 até agora, você imagina, e já analisei muitas vezes, e cada vez que eu analiso, eu acho algum elemento novo, né? Esse filme tem a presença do Mário Benedetti, que é um dos escritores, um dos poetas e escritores uruguaios mais importantes de uma geração, né, dessa geração dos 70 a 80, que rompe a ditadura militar da época. E também tem o Olivério Girondo, que tanto que o nome do ator é Olivério, né? Olivério Girondo é um poeta de 1916, 17, na mesma época da Alejandra Persnik, que é uma coisa que nós não conhecemos, no caso, né? Os escritores latino-americanos, eles ficam... Se você tirar Pablo Neruda, é pouco o que a gente conhece. Bom, eu vou convidar, então, o Nelson, para que nos faça os seus comentários. Obrigado, Lucão. Nelsinho, você está aí presente conosco? A palavra é sua. Estou aqui. Esteja à vontade. Muito obrigado, Lilo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Lucão, todo o pessoal aí. O Lucas, ele trouxe, assim, duas impressões, né, que eu tive nesses primeiros momentos, assim. Ficou muito, assim, claro qual é o lugar da arte nesse mundo tão caótico e sem espaço também para a fantasia, né? Quando o Lucão falou em caos, essa foi a primeira impressão que eu tive mesmo do filme. E teve lá uma frasezinha, né, que ele fala ali no meio, porque ele se coloca como um poeta, mas ele vive da publicidade, né? Só que não é qualquer publicidade, tanto que naquela cena que querem mexer nas ideias dele, ele brinca, né, e fala assim, não vai mexer nisso aqui não, mas tem um momento em que ele chega e fala assim, ele vai comprar, né, ele encontra o livro dele na livraria, e ninguém havia comprado aquele livro, e ele chega, e alguém chega e fala, né,
quem é que vai gastar hoje dinheiro com livro de poesias? Isso, para mim, é muito forte, porque nesse mundo tão caótico, utilitarista, neoliberal, né, todo mundo atrás de um determinado objetivo, esse Flanar, esse Gandhi, né, que representa, de certa maneira, o personagem, ele é muito parecido mesmo com a minha maneira de entender e perceber o mundo. Eu acho que foi por isso que o Lilo também me fez esse convite, né? Qual é o lugar da poesia? A poesia não é apenas um lazer, uma ficção, é uma maneira de tentar colocar uma certa ordem, eu acredito, nos nossos sentimentos e nesse todo o caos que está em nossa volta. E o filme, eu gostei muito disso. Eu acho que se tirasse todas as o filme ele se sustenta apenas com os poemas e com o olhar dos personagens. Eu também vi no olhar do poeta, no olhar principalmente da grande paixão dele, que é a Ana, existe uma poesia ali também muito subtendida naquele olhar, né? De repente o poeta que fica o tempo inteiro buscando uma grande paixão, e não é qualquer paixão, né? O filme brinca um pouquinho com isso, né? É uma paixão e uma mulher que faça ele voar, que faça ele sentir aquilo que nunca ele havia sentido. Por isso que o filme vai estar trabalhando, né, com muitas experiências de leitura, de interpretação. Só que de repente ele encontra essa paixão e ele fica muito assustado com todo esse movimento que ele tem quando se depara com a Ana, né, uma dançarina que trabalha num cabaré, enfim, e tem toda uma vida muito autônoma, né, quer dizer, ela gosta de viver daquela maneira, e de repente aquele dandy, todo aquele caos, né, de certa maneira ele joga um pouquinho fora para tentar se aproximar daquela paixão, daquele vivenciar, né? Talvez se ele vivenciasse essa busca pelo amor ou pela paixão, que é uma coisa que ele faz o tempo inteiro, né? Ele está buscando o tempo inteiro isso, tanto que se ele não encontra, ele vai lá e descarta, né? Eu não vou falar o que é isso, ele vai lá e descarta esse sentimento amoroso, essa pessoa, enfim. Então eu gostei muito, nesse primeiro momento, dessa reflexão, tá bom? Qual é o lugar da poesia? Isso para mim é muito importante, porque a poesia, ela é algo fundamental na minha vida, na minha maneira de entender o mundo, de perceber o mundo. Eu não preciso tomar nem remédio, nem comprimido, tá bom? Ao invés de tomar um comprimido, eu vou fazer a leitura de um livro de poesia que ele organiza as minhas ideias, ele me dá algumas respostas, ele me faz voltar, né, a recuperar um pouquinho todo esse espírito que, pela rotina, pela precariedade das nossas relações, ele vai se perdendo ali no meio. Adorei a poesia como uma forma de galanteio, até que ele encontra alguém, né, porque ele chega com esse galanteio, mas galera na rua tá no corre-corre, tá brincando, tá correndo, e aí entra isso que o professor Lilo disse dessa marginalidade. Então, essa foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Primeiro, quem é que vai gastar dinheiro hoje com um livro de poemas e o que eu faço com esse livro de poemas, né? Porque, ok, você come um lanche, você gasta dinheiro com comida, você gasta dinheiro com passeio, mas como que essa arte ela vai proporcionar um determinado tipo de formação, né? O Lilo, ele me conhece, eu também faço apresentações, monólogos, né, de poesia, e quando eu faço esse monólogo, os monólogos que eu apresento é uma forma realmente de compreender o mundo, de sustentar um pouquinho tudo isso que está em nossa volta. E além disso, tá bom? Além dessa parte da poesia, eu gostei muito quando daquelas cenas, né, quando esse poeta meio que marginal, dandy, ao se apaixonar, ele faz as coisas mais, entre aspas, né,
aquelas coisas bem patéticas, né? Mas não patético bobo, não, tá bom? É de quem realmente está completamente apaixonado. Tanto que tem algumas cenas assim que são cenas que me tocam muito. A cena quando ele conhece aquela mulher cega, e é uma cena de amor muito delicada, tá bom? Numa integridade, né? Quer dizer, você não precisa enxergar para sentir, para entender o que está acontecendo em nossa volta. E tem uma cena que é uma cena que eu achei muito engraçada e também encantadora, que foi o momento em que ele entrega o próprio coração. Ele entrega o próprio coração. Ali tem muito de surrealismo, né? Ele entrega o próprio, ou seja, entregando assim, ó, toma, faça tudo o que você quiser de mim. E ele tá ali nu e ela brinca com ele e tal, enfim. O texto fala sobre isso, né? Fala sobre esse mundo caótico, perverso, como que essa poesia ela pode dialogar com esses sentimentos ou não, né? Porque ele continua o tempo inteiro ali naquela marginalidade, e essa fugacidade, né, da gente sempre buscar um amor, né, quer dizer, uma paixão, e saber que, por mais que a gente queira essa paixão, ela pode ser efêmera, né, ou ela é efêmera em si. Então eu gostei muito do filme. A trilha sonora é uma maravilha, né, a trilha sonora compõe muito bem todo aquele espaço ali. E tem uma frasezinha, né? Quando a Ana, ele chega, né? Vem ficar comigo, vem fazer isso. Ela fala assim, olha, eu não quero viver de outra maneira. Poxa, falar isso hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, no meio de tantos discursos, né? Eu não quero viver de outra maneira. O meu olhar é a poesia, o meu olhar é a transgressão, o meu olhar é essa arte. Então, isso para mim ficou muito forte no filme. E agradeço o Lilo pelo convite. Depois eu fiquei sabendo, Lilo, que ele fez inclusive uma continuação, né? Parece que tem uma continuação desse filme. E eu gostaria depois de também ter o acesso e verificar como é que o autor, o diretor, ele vai... como que ele pensa a trajetória desse poeta que quer encontrar um amor que o faça voar. E quando ele encontra esse amor, ele percebe que não vai dar certo, né? Ou pode não dar certo, enfim. Em linhas gerais, essas são as minhas considerações. Peço perdão, né? Infelizmente eu não posso ficar, mas é uma alegria muito grande, Lilo, estar aqui com vocês, tá bom? Vou cuidar do meu rapazinho aqui, mas vou ficar ouvindo vocês aqui no YouTube, tá bom? Obrigado, Nelson. Sim, ele fez uma segunda parte que eu posso te enviar. Assim, esse filme eu assisti 100 vezes. A segunda parte, uma vez. Eu estava fazendo um comentário hoje sobre isso. Eu acho que dá a lógica, na verdade. O que acontece na segunda parte é a lógica, é o raciocínio lógico que nós sempre esperamos que aconteça. Né? Ele deixa de voar. O que é muito triste, né? O que é mais triste do mundo para a existência de qualquer um de nós. Porque claro. aí você vai entrar na linha de produção, e aí não tem espaço para a poesia, para o sonho, para a fantasia, não tem nada disso, né? Sim. Mas ele entra mesmo. Eu te mando o filme. Não é que ele entre no sistema. Só que ele vai atrás dela 10 ou 20 anos depois e a resposta não foi a mesma, né? Bom, eu vou pedir para Claudinho, muito obrigado. Nelsinho, muito obrigado pela tua participação.
Como eu sempre te falo, a tua presença é importante para nós. As tuas proposições elas sempre são muito assertivas. Te agradeço. Vou pedir para a Rosana colocar o segundo vídeo. Rosaninha, por favor, vamos assistir e voltamos. Obrigado. Es muy difícil. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Vou convidar, então, a nossa querida parceira, Helena de Carvalho. Helena Carvalho, por favor, apresente-se, fale conosco, suas opiniões sobre o filme. A palavra Boa é sua. noite, boa noite, Lilo. Obrigada pelo convite, boa noite a todos aqui da mesa de debate. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E uma responsabilidade de falar desse filme depois de 2 poetas e homens. Vamos agora um pouquinho, eu estou até um pouquinho nervosa, gente. Eu vou tentar falar bem devagar, para mim não atropelar e não deixar de falar aquilo que eu gostaria de mencionar aqui. Depois que tanto o Lucão como o Nelson, né, falaram, ponderaram tão bem algumas questões, e não sei, né, se a Cris, a hora que for falar, também vai ter essa mesma visão, talvez uma visão feminina, em primeiro momento, quando o Lilo me chamou, foi assim, ele me chamou e eu já disse sim, né? E aí, quando eu fui assistir o filme, na primeira cena, não sei se todos tiveram, né? Quem assistiu, se tiveram esse mesmo, mas isso mesmo? Eu achei, assim, chocante, né? Foi chocante. E no início, me chocou muito, o Lilo perguntou, o que você achou do filme? Você achou ele machista? Pois é, né, Lilo? Me assustou um pouco no início. Mas depois de passar dessa primeira abertura, vamos dizer assim, do filme, né? Que a gente vai caminhando com os personagens, nós vamos entendendo e se colocando no lugar do outro, no lugar dele e no lugar dela, né? Então, aí eu fui me acalmando e consegui assistir o filme.
Assisti 2 vezes, e creio que eu vou ter que assistir umas 100 vezes também para poder entender melhor todas as nuances, né? Mas eu gostei muito das 2 colocações, das 2 questões que o Lucão colocou, e uma coisa que me chama muita atenção também, que é uma característica, né, do diretor, que é esse realismo mágico, esse surrealismo, né, que leva a gente a viajar nessa história e se introspectar nessa questão do ser, do ter, da paixão. E aí, o Lucão falando, eu me lembrei que eu estive na Argentina também, um pouco antes da pandemia, em outubro de 2009, talvez até nos esbarramos lá nas ruas na Avenida Corrientes, quem sabe, não é, Lucão? E eu fiquei assim encantada com o valor que eles dão à arte lá, né? E esse filme foi de 90, no início da década de 90, né, 92, mas uma coisa que eu percebi em 2019 é que em cada esquina você tem uma livraria e um café, né? Naquela Avenida Corrientes ali, então, é uma do lado da outra, e você vê as pessoas desenhando, as pessoas declamando, as pessoas cantando, em todos os pontos da cidade de Buenos Aires, né? Eu fiquei assim realmente encantada com isso. E aí conversando com algumas pessoas, e inclusive um aluno, né, brasileiro que estava estudando lá, ele disse assim, que na Argentina as pessoas não valorizam, por exemplo, o curso de medicina como valoriza o curso da arte, né? As artes lá são muito mais valorizadas e bem vistas do que o curso que aqui para nós, por exemplo, medicina seria o curso, né? E, inclusive nessa nossa viagem foi para fazer uma visita exatamente para conhecer um pouquinho de como é o curso de medicina na Argentina, né? E aí nós nos deparamos com essa questão da valorização da arte, em oposição à valorização da arte aqui no Brasil. Então, eu fiquei muito encantada com essa valorização, com essa visão dos argentinos, né, com relação à arte. Então, voltando para o filme, né, eu fiquei muito... eu me coloquei no lugar, né, daqueles personagens, como se estivesse ali na avenida e passando ali por aquele imponente... na praça ali, que agora eu esqueci o nome de Buenos Aires, né? E da tristeza, né? Eu achei também um filme triste, muito triste, né? Apesar de ter muita poesia, e a poesia maravilhosa, a trilha sonora também maravilhosa, né? A introspecção, né? Eu acho que leva isso, a esse fundo triste, até porque a gente tem ali a conversa dele, né? O diálogo dele com a morte, né? Então traz uma dor, né, e uma ideia desse submundo, dessa tristeza, e de como lidar com isso, né, e de como viver essa vida, né, com a poesia, com as alegrias, mas ao lado ali está a pobreza, né, está a miséria, né, está a morte logo ali. Então, é uma dicotomia, né? Eu senti muito isso no filme, essa dicotomia e essa luta dele. E um dos pontos mais altos que eu achei no filme, assim, de diálogo, né? Né? Para mim foi o mais, né? Foi a cena que foi passada agora, né? Que é a conversa dele com a sua ex-mulher, e que ele compreende, né? Como que é difícil o amor, que o amor não é uma coisa... não é um amor que você ama simplesmente por amar, mas parece que sempre você está querendo algo em troca. Você está pensando na posse do outro, né? E quando agora eu me refiro à posse,
Eu me lembro nesse momento dos amores, né, das paixões passionais e do momento de crise e de violência contra a mulher que nós estamos vivendo. Cada dia, não é um nem dois, são vários casos, né, de mulheres que são violentadas e que são mortas. Em nome desse amor, né, que quer possuir, né? Então, como lidar com isso? Como entender isso? Então, essas são as minhas primeiras questões lançadas nesse momento, nessa nossa primeira rodada. E eu jogo aí para ver se vocês tiveram essa mesma percepção que a minha, ou se eu fui muito dura. Lilo, o que você acha? Ah, você sabe que aqui acreditamos na tolerância das percepções, e eu acho que as opiniões elas falam de sensações e sentimentos que nós temos ao momento de assistir um filme. Então, você não tem que concordar nem gostar daquilo que nós gostamos, ou do que eu gosto, né? Eu acho que, eu sempre menciono isso, você sabe, nas oficinas, né? Muitas vezes, não gostar de um filme, ou não gostar de algum elemento, te faz pensar muito com relação a esse filme, né? Porque esse é um sistema, né? Exato. Eu acho que a partir, o que você mencionou mesmo, a partir das percepções que os outros tiveram, ele vai fazer você reassistir o filme e talvez reafirmar aquilo que a percepção que você teve, ou talvez alterar alguma coisa nessa percepção. E isso faz parte de um processo de crescimento, de formação, que eu acho importantíssimo. Bom, obrigado, Helena. Vou convidar então a Cris Resplende, a nossa poetisa. Cris, por favor, é a tua vez. Olá, boa noite. Obrigada, Francisco, Rosana, Museu. Obrigada pelo convite. Então, Helena, vamos lá, né? Nós mulheres aqui. E mais assim, dá um oi também para o Nelson e para o Lucão, né? A alegria estar aqui com vocês. O Lucão, que eu sempre digo e sempre vou dizer que foi um grande incentivador meu quando eu comecei essa aventura de poetizar, né? Eu achei o filme lindo. O filme é maravilhoso, me encantei. Eu não sei se é pela poesia que tem nele, pela beleza, pelo texto. Ele daria, assim, acho que foi o Nelson que disse isso, para se retirar tudo, ficar só o texto, já seria maravilhoso de ver, né? Achei muito bonito. E assim que começa o filme, indicam o nome dos poetas que são citados ali com as frases, né, com os poemas, que são Olivério Girondo, tanto que o nome do personagem é Olivério, o Benedetti e o Juan Gelman, que eu não sei se pronuncia Gelman, não sei. E o Benedetti eu conhecia, eu li um livro Primavera no Espelho Partido, e o Francisco gosta muito do Benedetti, e já me tinha passado muita coisa, e realmente são poetas encantadores. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre esses poetas, de curiosidade, e achei um poema que eu achei lindo, do Juan Gelman, que diz, só um trechinho aqui: somos os que acendemos o amor para que dure, para que sobreviva a toda a solidão. Queimamos o medo, olhamos frente a frente a dor, antes de merecer esta esperança. Solidão e esperança são dois temas que estão muito ali no filme, né? Eu tentei também localizar nas falas de quem que era quem, de qual poeta que se tratava, mas eu não consegui. Tem que ver de novo umas vezes para poder achar isso. Então, a solidão e esperança é quando, numa cena do filme, que ele fala para ela que ela está sozinha, ele também está, e que a solidão pode ser uma chama. A solidão pode os unir, né? E eu achei muito interessante essa união pela solidão. E na esperança, quando aquele artista plástico que eu achei ótimo lá, maluco, que vivia sendo preso, ele diz que a arte deve ser movida pela esperança de ser subversiva. E a esperança dispõe de tantos terrenos baldios, é uma frase também que eu anotei. Eu tenho mania eu sou aquela aluninha que estuda escrevendo, que lê anotando, então eu não consegui deixar de fazer as minhas anotações.
E isso me chamou muito a atenção, a esperança, a solidão, inclusive no diálogo com a morte, ele fala da morte, né? Ele é ousado, né? Ele fala, a morte está só. Ele fala, se você colocasse um vestido bonito, tirasse esse vestido preto horroroso, feio aí, né, eu iria dançar com você e eu seria aquele que venceu a morte pelo amor. Que é um outro tema também, que é sempre recorrente desse vencer tudo pelo amor. Inclusive saber voar. Né? Então, alguns diálogos eu achei muito interessantes, que é o próprio diálogo com a morte, que ela tenta convencê-lo a deixar de dizer que é poeta e arrumar um emprego, né? E tenta trazê-lo para a realidade, digamos assim, e ele diz que não, né? Ele questiona, em uma cena que ele fala para a morte assim, eu descobri o amor da minha vida, eu não tenho tempo a perder com a morte. Isso eu achei muito bonito. Nós temos que parar de ficar preocupado muito com a morte, tudo bem, estamos vivendo um tempo difícil, mas eu acho que é o que nós temos que fazer para poder driblar ou conviver com a ideia dela, apesar de tudo. Né? Fiquei pensando muito nisso hoje. Hoje recebi a notícia do falecimento de um amigo muito querido, que faleceu de Covid. E eu estava pesquisando esses poemas e lembrando disso, né? Como que é isso de driblar a morte? O que é que a gente pode fazer para vencer isso, né? Que o filme me fez lembrar, justamente hoje. E a morte pergunta assim, o que quer dizer ser poeta? Né? Que você seja sensato. E ele diz, para quê? E essa pergunta também me faço. Para que eu vou deixar de fazer a poesia, ou de ler a poesia, ou de ver um filme como esse, se é aqui nesse momento que eu vou conseguir voar, né, a minha maneira? E quando vai crescer? Eu espero que eu não cresça nunca. Eu vi falando que eu tenho uma meninice que não cura, que eu acho que é por aí também, né? O Nelson Rodrigues que fala que o adulto não existe, o homem é um menino perene. Então, que a gente seja um menino perene, ele é um menino perene em busca desse amor. E eu não acho que foi uma decepção amorosa dele. Eu acho que foi a descoberta, né? Ela era tão marcada, a Ana, a personagem que ele amou, tão marcada pela solidão, tão marcada pela história difícil, tão marcada por tudo, que ela que tinha o emprego, tá bom, era puta, mas ela tinha um emprego, ela tinha vida, ela tinha o cantinho dela, coisa que ele não tinha, vivia mudando de hotel em hotel, ela não conseguiu voar, né? Assim, ela sabia da poesia, ela conversou com ele da poesia, ela o encantou por isso, mas na hora mesmo do amor de voar, ela teve medo. Né? Mas ele fala que não fosse, quando ela partiu o coração dele, aí ele compreendeu. Aí ele entendeu que o negócio é a busca mesmo. Não é tanto aquela coisa, né, do ideal, mas é a busca, e ele viveu isso. Engraçado é que, quando ele se abriu, loguinho na cena final, ele achou a moça que falou justamente para ele deu um sorriso, né? E assim, pronto, né? Realmente saber voar passa por essa questão toda do amor. Há umas frases também que eu anotei, eu não sei bem qual que é o meu tempo, quem gosta de poesia não pode ser mal, viu, Lucão? Viu, Nelson? Nós somos boas pessoas. Quem gosta de poesia não pode ser mal, pode não ter grana, mas não é mal, né? E ele falou, cada um voa como pode. Descobramos, então, como é que nós vamos voar, né? O Quintana tem uma frase que fala, cada pessoa pensa como pode. Então, cada um voa como pode. Eu achei isso, assim, interessante, bonito, né? Como que eu vou voar, né? E também, quem ousa dizer que o meu coração não é uma loucura? Acho que eu até já falei isso aqui. Então, outras coisas me chamaram muita atenção, o diálogo com a morte, o diálogo com a ex-mulher, né, que até passou um trechinho aí, que ele está realmente muito assustado com a possibilidade do amor, que ele relaciona com a prisão, e o relacionamento dele com a mulher cega, que ele não apertou lá o botãozinho para a mulher sumir, mas ela sabe voar, não, eu acho que ela enxerga além. Tanto que, e ela é cega, né? Então, na hora que eles estão fazendo amor e que ela tem um orgasmo, ela fala a cor que ela está vendo, azul, né?
azul do céu, eu relacionei com isso. Então, acho que ela dentro, mesmo cega, estava enxergando um pouquinho mais que ele. Eu não acho que ele não a dispensou por compaixão. Eu acho que ele percebeu que ela tinha uma visão diferente, sim, de todas as outras que ele procurava. Bom, eu vou ficar falando aqui até amanhã. O filme é lindo. Eu gostei. Eu assisti uma vez. Não quis assistir de novo antes daqui do encontro, porque eu queria pegar essa primeira impressão, embora eu já conhecesse alguns diálogos, já trechinhos, assim, de alguns diálogos, mas não o filme todo, né? E recheado de poemas do Benedetti, que são belíssimos. A minha impressão é essa. Quem não assistiu, vale a pena. É muito bonito. É isso, Francisco. Acho que você não volta, né? Eu acho que é a Rossana, não sei como é que vai ser isso agora, se é o Lucas. Nunca veas a una puta con luz de día. Es como mirar una película con la luz encendida. Como el cabaret a las 10 de la mañana, con los rayos del sol atravesando el polvo que se levanta cuando barren. Como descubrir que ese poema que te hizo llorar a la noche, al día siguiente apenas te interesa. Es como sería este puto mundo si hubiera que soportar las cosas tal como son. Como descubrir al actor que viste haciendo Hamlet en la cola del pan. Como el vacío cuando te pagan y no sentís ni siquiera un poquito. Como la tristeza cuando te pagan y sentiste por lo menos un poquito. Como abrir un cajón y descubrir una foto de cuando la puta tenía 9 años. Como dejarte venir conmigo, sabiendo que cuando se acabe la magia vas a estar con una mujer como yo, en Montevideo. Bonito demais, né? Toda a cena desse filme é bonita. A Cris, eu quero te mandar um abraço também, tá, minha amiga? Cris, Helena, o Nelson também, um prazer, viu, Nelson, estar aqui debatendo esse filme com a sua presença. Cris, que foi minha aluna, mas já é professora, né, Cris? Poeta. A análise de Cris também é uma delícia, porque é como se a gente mesmo olhasse para esse filme, obviamente, como um livro de poesia. A gente vai parar em cada página e fazer as análises totalmente subjetivas, né, que tem a ver com o que a gente sente, como a gente está, onde a gente está, no tempo, no espaço, e nos afeta de forma distinta, né? Apesar de muita coisa também ser parecida, né? Ser análoga aí ao que a gente pensa também, obviamente. Helena falou sobre machismo também em alguns trechos desse filme, obviamente por conta da época, que não é tão distante, mas isso é importante para marcar o filme. Obviamente que tem, porque a sociedade ainda é, e naquela época, 90, né? Também era, obviamente, era mais, esse debate cada vez mais vivo, né, nessa nossa sociedade, da forma mais importante, como deve ser, mas com certeza que sim, vai ter. Impossível mesmo, até nos filmes de hoje, com tanta crítica, um olhar mais crítico, a gente com certeza vai ver. Uma pena. Mas, ao mesmo tempo, também a realidade, né? De certa forma, mesmo que o filme seja também a fantasia, falando da poesia. Isso vai estar presente. Uma pena. Boa análise, Helena. E é legal, porque nos faz ficar atentos também a essas outras percepções, a da mulher, a do outro poeta,
né? A de um cineasta. Mas eu acho que Cris comentou e eu fiquei um pouco tentado também a falar um pouco mais de uma intensidade amorosa, né? Falando mais da percepção do poeta, assim, da poesia, de quem escreve a poesia, eu acho que não há poesia sem esse exagero. As figuras de linguagem, né, são todas exageradas, né? E a gente vai falar da hipérbole. A poesia precisa disso. As metáforas são também exageradas, né? A metáfora é o exagero, é uma imagem ampla para a gente ver a cena. Esse filme é cheio disso. É muito difícil comentar um filme desse em 4 segundos, né? Ou 4 minutos, 6 minutos, 5 minutos. É impossível, porque esse filme é cheio de detalhes para a gente poder analisar e viajar. Mas eu adoro como esse amor, essa vivência, esse sentimento exagerado está ali nessa figura, nesse protagonista. É o poeta puro. Não se faz poesia em um lugar mediano. A poesia é feita nos extremos. Sem querer romantizar a dor e o amor, mas a poesia se faz nesses lugares de exagero, de muita alegria, de muita tristeza, de muita paixão, de muita dor, de nenhuma luz, de muita luz, né? Os opostos. No lugar mediano é muito difícil fazer poesia. A poesia precisa ser sentida, precisa ter cheiro, precisa ter brilho, precisa ter vento, precisa sacudir, né? A gente precisa mexer com os sentidos todos. E aí esse filme ele vai fazendo isso, porque a Cris falou, que já tinha sido falado pelo Lilo, eu acho, sobre... Eu comecei a ver o filme, mas eu comecei a ler o filme, eu comecei a ficar maluco, eu não queria perder nenhuma... Estava vendo com legenda, eu não queria perder nenhum trecho do poema que eu queria... É como esse filme, Lilo, me lembrou muito o filme O Carteiro e o Poeta, sobre a história de Neruda, exilado. E aquele encontro com o carteiro, muito mais poeta, inclusive, que o nosso poeta. Então, descobrindo uma poesia ainda mais fresca, né? E eu me lembro de ter assistido esse filme, assim, com muita atenção e inspirado. Todo trecho do filme me inspirava ou me motivava, me fazia querer escrever. E esse filme eu assisti assim, como se estivesse lendo um puta livro de poesia, dos melhores, né? E aí mexeu, me deu muita vontade de escrever. Só não escrevi, de fato, porque eu estou no meio de uma mudança, rodeado por caixas e muito trabalho. Mas a minha vontade era abrir um bom vinho e escrever algumas coisinhas. Adorei as frases, né? Iluminou o lado obscuro do coração. Mas é engraçado de perceber que mesmo iluminado, esse poeta é um poeta triste, né? Esse poeta é um poeta fechado. Essa coisa do escritor para dentro, né? Eu brinco que sou poeta do pior tipo que existe. Eu sou alegre e isso é triste. Nesse estereótipo do poeta triste, eu sou alegre. Eu sou alegre no sentido, é uma brincadeira, não é que eu não tenha tristezas, né? Claro que sim. Mas não tenho o estereótipo do poeta triste. Estou de preto hoje numa puta coincidência, mas esse estereótipo de que tem que sofrer para escrever poesia, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai escrever, a gente tem que mergulhar, né, nos lugares onde existe esse sentimento, não é no nada, existe essa intensidade. Por mais que eu forje, né, essa dor, essa tristeza, por mais que ela não esteja latente, eu preciso forjá-la, né? Eu preciso espremer. E esse poeta tem esse estereótipo que é interessante. Claro, também é uma obra. Nessa obra há o exagero do protagonista, né? Há o exagero de revelar esse poeta. Então, essa obra também é o exagero do exagero, o exagero da própria poesia, que já é o exagero. Então, ela vai ficando mais interessante. E a fantasia é fundamental para a arte também, né? Isso, não vou falar só da poesia, mas de qualquer outra arte. Então, eu fiquei assim, deu para sentir que eu fiquei como Cris, como Helena e Nelson. A gente tem muita coisa para se falar, com certeza não quero encerrar, não vou conseguir encerrar essa minha percepção.
é uma porta que se abriu, mas fiquei muito comovido com tudo isso. E fiquei muito interessado com essa forma que a gente assiste o filme, né? A Cris comentou, fez uma lista maravilhosa de vários pontos. A Cris é muito dedicada também, né? Apaixonada. E aí é muito legal vê-la lendo esse filme, né? Muito legal ver os outros participantes lendo esse filme. É como a gente lê poesia. É muito legal as pessoas lerem o poema que você escreve e perceber quão diferente é a percepção dela da percepção de quem escreveu e das outras pessoas que também continuam lendo. E que essa é a maravilha da arte, né? Que as pessoas percebam de forma diferente. Se houver unanimidade nessa leitura, com certeza essa arte é suspeita, né? Então, eu acho que isso daqui, esse debate só revela isso, como esse filme é interessante mesmo, como ele é artístico, como ele é poético, e tudo que a gente falar vai ser uma percepção muito subjetiva. Acho que é isso, não quero me estender muito aqui, temos mais gente para comentar. Esse filme é imenso, é imenso. Obrigado mais uma vez, Lilo, e passa a palavra para o próximo debatedor aqui. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión, por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin un temblor de más me abrazo a tus ausencias, que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y alguna maldición. Mis huéspedes concurren como sueños, con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira a otra parte, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan a su hambre, miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche. Las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos. Y es una soledad tan desolada. E eu ia ler parte desse poema agora. Não posso concorrer com o Olivier. Bom, gente, a minha percepção do filme não quer dizer que eu não gostei do filme. Eu gostei muito desse filme. Assisti 2 vezes e creio que assistirei mais. Porque, apesar de eu perceber essa visão, né, esse lado machista, que como o próprio Lucão falou, da época, né, e do momento, nós podemos ver a sensibilidade, né, do filme e as lições que a gente pode aprender com ele, mesmo sem querer e sem ser essa a sua intenção, né? Dos momentos, dos diálogos desse filme, cada um dá para a gente tirar lições para a vida, para pensar para a vida toda, né? Momentos que ele conversa tanto com a primeira mulher que ele está ali, né, no filme, como com a segunda, terceira e a última, né,
que ele tem a mesma palavra que ele dava para todas as mulheres com quem ele se encontrava, ele recebe-a de volta, né? E dessa solidão, né, que todos nós vivemos, né? Existe uma frase que diz, lá na frente, na hora do vamos ver mesmo, todos nós estamos só, mas nós queremos perceber o outro, nós queremos ter o outro. E como o Lucão mesmo mencionou, para fazer poesia, né, eu não sou poeta, né, eu estou aqui com 3 poetas e um expert em cinema, então eu estou falando da minha visão de telespectadora do filme, né? E como o Lucão falou, para fazer poesia, né? Estar nas extremidades, né? O poeta é passional, né? A gente percebia bem essa realidade, né? Dos 3 amigos ali, né? Na sua vida boêmia, na sua necessidade de respirar e de viver a arte 24 horas por dia, né? Se ele não vivesse aquela arte 24 horas por dia, ele não teria, vamos dizer assim, um cabedal de conhecimento para fazer a sua poesia, né? É vivendo essa intensidade dessas extremidades da vida, da solidão, do sofrimento, da tristeza, do reconhecimento ou não, que nasce a poesia, né? Eu fico assim realmente encantada e impressionada com a arte, né, e com os artistas, né, que como eles produzem e fazem essa arte aflorar e tocar a outra pessoa e tocar o outro, né? Porque como é maravilhoso a gente parar e ouvir, né? Como nós ouvimos agora parte desse poema que faz parte, né, de toda essa trama. Então, assim, para mim foi um momento de choque, mas também de reflexão, de muita reflexão em todos os diálogos desse filme, né? Então eu levo isso, né? Dessa reflexão que eu farei, porque eu com certeza vou assistir ele outras vezes, né? Para poder entender todos os diálogos, né? Como o Lucão, acho que foi o Lucão que mencionou, né? A gente queria ler todas as partes do filme, como a gente estava assistindo com a legenda, né? Eu ainda não tenho a cabedura total de entender o espanhol por completo, mas então a gente não queria perder nenhuma frase, né? Para entender, para conseguir refletir melhor em cada frase, em cada diálogo, né? Obrigado, viu, Lilo, por essa oportunidade desse filme, de assistir e de ter ele, né? Porque agora eu tenho ele, eu posso assistir quantas vezes eu quiser. E assistam, vocês vão talvez se chocar, como eu em primeira mão, mas vão se encantar também. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo.
volto eu aqui para as minhas considerações finais. Voltando esse negócio das frases, que é a minha mania, que diz assim: o bolero vale mais que a Marseillaise ou a Internacional. Olha só, que é o amor que vale. E isso é tão bonito. Ele tem esse diálogo mesmo com a morte, sobre o que vale mais, né? A Adélia Prado, que é uma das poetisas que eu gosto, que ela diz que me perdoem que não é Jesus Cristo que salva, é a poesia que salva. E ele tem essa discussão com a morte quando ele fala, né? A morte fala que o amor é um mecanismo tão necessário como a morte. E ele diz que não, que o amor nunca pode passar pelas mãos da morte, nem a justiça, nem quando se mata em nome da justiça ou quando se morre por amor. Então, o filme, ele é, sim, toda uma declaração de amor. O Lucão disse isso, a Helena também. Toda essa intensidade do que é o amor, é toda a busca do que é o amor. E por isso eu acho que se tornou, assim, que nos toca tanto e tem essa beleza tão grande, essa busca dele, né? E eu acho que isso é o que ficou de mais bonito para mim no filme. Teve uma cena que foi passada agora, quando ela no porto fala para ele: não olhe uma puta durante o dia no sol, né? É como ver o cabaré durante o dia com poeira, ou um filme que se assiste com a luz acesa, ou um poema que à noite se dá o maior valor, acha lindo, no dia seguinte você vê que não. E a frase é que como que nós podemos suportar essas coisas como elas são? É difícil suportarmos um mundo como ele é, como ela é. Que foi que o Nelson falou lá no início, né? Que qual que é o papel da arte, logo mais nesse mundo cão que nós vivemos, né? O papel dele é fazer a gente suportar o cabaré durante o dia, as coisas feias que se veem durante o dia, que a gente não pode fugir, né? A realidade dolorida que nos cerca, a pobreza que nos cerca, a violência que nos cerca. Então, nós não podemos viver ou suportar o mundo se nós não tivéssemos todas essas saídas, né? Então, o filme eu vejo assim, além da beleza, é muito esperançoso também. Não sei se é porque eu não sou uma pessoa que não está vendo o que está acontecendo em volta. Não, eu acho que o poeta, principalmente, tem essa sensibilidade, eu pessoalmente tenho, de olhar e me emocionar com o que está acontecendo em volta. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é nosso papel também de dizer o que acontece e tentar mostrar a beleza, né? Não só essa imagem da feiura ou do que está ruim em volta, não, mas um pouco da alegria, um pouco da beleza, dessa salvação que vem da arte, que vem da poesia. Então, quando eu me emocionei em muitas cenas do filme, para mim, pessoalmente, eu entendi profundamente o que o personagem quis dizer nessa busca dele do amor, né? Acho que é uma busca universal, e acho que essas decepções que nós temos também todos os dias, como ele teve tantas vezes, elas fazem sim a gente caminhar, e o que importa mesmo é que o caminho se faz caminhando, né? Isso é de um poeta, até o Francisco um dia tinha me citado esse poeta, agora não me lembro quem que é, que o caminhar se faz caminhando. Então, acho que o filme, para mim, foi isso. É esperançoso, fala de amor, fala dessa busca, fala que só o amor pode vencer a morte. Tem uma cena também que o escultor não mostrou a escultura, mas ele imagina Jesus Cristo fazendo sexo com a morte e Jesus Cristo vencendo a própria morte. Então, assim, é sempre uma questão do amor vence a morte. E a morte fica tão decepcionada quando ela percebe o amor dele, né? Quando ele está com a moça
fazendo amor com ela e apaixonado, a morte chega até a porta e olha e fica triste e decepcionada, porque o amor vence a morte, sim. Então, para mim, foi isso de beleza que ficou no filme. É claro que ele cabe 1000 coisas, dá para ficar falando disso muito, dá para ver tantas e tantas vezes. O Francisco já falou que viu 100 vezes, eu consigo entender por quê, e realmente é um olhar novo a cada vez. E só tem que estar feliz, né? E como diz a Helena, agora a gente tem um filme, né, Helena? A gente pode assistir. E eu agradeço muito a participação aqui, e é isso. Obrigado, Cris, obrigado a todos. Bom, vocês perceberam, os que estão acompanhando perceberam que tivemos aí o corte nas transmissões enquanto passávamos os vídeos. Não tinha acontecido isso antes, é uma questão nova que estamos tendo nessa transmissão de hoje, uma pena, porque eu tinha selecionado mais alguns filmes, entre eles um trecho mas vocês podem ir no YouTube ver, um trecho do O Nome de Miranda Sudoeste, também um trecho do Fale com Ela, que é um filme do Almodóvar, mas o Fale com Ela trabalha o Darío Grandinetti, que é o ator do Lado Escuro do Coração. É um filme onde a sequência parece ser a sequência do Lado Escuro do Coração. Existe a presença no filme da vagina, quando o personagem entra na vagina, também existe, não Fale com Ela, essa mesma cena. Então, várias cenas que aparecem no Lado Escuro do Coração, aparecem no Fale com Ela, e acho que foi necessariamente um processo como esse. Então, eu recomendo para quem puder assistir o Fale com Ela. E, por último, as cenas do O Lado do Coração 2, que eu mencionei para o Nelson, que eu não gostei muito, mas, na verdade, não é que eu não gostei muito. Talvez a expectativa do filme era outra, né? Eu não sei se eu mencionei, em 2012, mais ou menos, eu fiz uma oficina com Eliseu Subiela, no Chile, na ilha de Chiloé, e assim, eu perguntei para ele, eu lembro que eu ter perguntado para ele, e aí, assim, aquela expectativa da tietagem, e aí, mas o que fez com que você fizesse aquele filme maravilhoso e tal? Ele como diretor de cinema, ele é diretor de cinema, além disso, ele é dono de uma escola, era dono de uma escola, que era a Escola de Cinema na Argentina. Ele me falou, depois de muitos copos de whisky, eu tinha que fazer um filme e fiz esse. Essa resposta, meu Deus do céu, acho que acabou desiludindo muito mais. Há alguns elementos interessantes nesse filme, acho que vocês não devem ter percebido. Tem no finalzinho do filme, há um erro não de continuidade, mas de colorido. Quando a menina está caminhando do bar para se encontrar com o Olivério, a tonalidade do filme muda, e esse é um erro técnico. É como se tivesse acabado a cinta não era digital naquela época, era a cinta de filmagem, e aí tiveram que colocar um outro tipo de rolo diferente enquanto a textura, e aí ficou uma diferença. Não é perceptível, mas quem tem um olhar assim percebe isso. Eu vou pedir para todos entrarem, para que façamos o fechamento, né, e fazer as últimas considerações. Lucão, Cris, Helena, começa pelo Lucão. Lucão, tuas últimas considerações e para nós partirmos. Meu querido, eu só vou dizer coisas simples, que eu adorei o convite, coisas óbvias, o filme é realmente maravilhoso, então fica uma dica aí para quem não assistiu, para quem vai poder ver esse papo ou está assistindo esse papo, assistam, se preparem para se inspirar,
para observar cenas não óbvias, falas não óbvias, pois tem muita poesia, a poesia não é esse lugar da obviedade. Esse filme, eu quero te agradecer, Lilo, pelo convite para assistir esse filme nesse momento pandêmico, onde a gente não pode ir ao cinema ver, mas a gente que é maluco por cinema assiste de qualquer lugar, né? Então, é uma obra mesmo, e claro também, né? Para mim foi um livro em 2 horas, né? Um livro de poesia, assim, e eu no meio dessa correria aqui na mudança, que não estou podendo nem ler, nem escrever as coisas, que é o meu trabalho, ler e escrever, foi um alívio. Foi um respirozinho rápido. Amanhã eu volto a abrir as caixas da mudança, mas segunda-feira já volto a minha rotina melhor. Obrigado, viu, por proporcionar isso, Lilo. Obrigado. Será convidado novamente, não se preocupe. E acertarei rápido. Obrigado. Helena? Bom, minhas considerações sobre o filme. Um filme com lindas citações, ótimas sacadas e representações surrealistas, né, que foram colocadas aqui de forma esplêndida, principalmente aquela conversa do artista lá falando sobre o triunfo, né, que a Cris colocou agora por último, o triunfo sobre a morte, e foi o que aconteceu, né, mas ele quis trazer isso para a humanidade, para aquele amor humano, o Eros, né, vencendo a morte, e diálogos intensos, né, sobre essa busca do amor e suas diferentes facetas. É um filme, então, que foge, né, desse tradicional que a gente está acostumado, né, Lilo? Ele brinca o tempo inteiro com as palavras, com a imaginação da gente, e, portanto, não é um filme para todos os públicos. Mas assistam, que vocês vão se assustar e se encantar. Obrigado, Lilo, por ter me convidado, e convido vocês para terça-feira, estamos aqui novamente, né? Para mais um filme. Sim, temos o filme Glória, né, do Sebastião Lélio, um diretor chileno. Esse filme é um filme que ganha um remaker americano, pelo mesmo diretor, né? E Glória é um filme que, de certo modo, foi apresentado para o Oscar como representante chileno. É um filme chocante sobre o papel da mulher madura numa sociedade machista, o tema da sensibilidade, e tem aí vários elementos muito interessantes nesse filme. Recomendo. Falávamos sobre isso. Amanhã temos uma oficina de formação, de formulação de projetos culturais, e é isso. E aí estamos com algumas propostas com a Cris, né, de fazer algo sobre alguma live sobre Shakespeare. Tinha uma cena do Shakespeare, né, Cris, que a gente ia comentar sobre isso. Então, há aí uma intencionalidade de fazer uma live sobre se aproximando, uma aproximação a Shakespeare, um personagem tão importante, tão conhecido, e que, ao mesmo tempo, conhecemos tão pouco, mas que quem assistiu esse filme não tem como não pensar em Romeu e Julieta e em coisas tão profundas, né, e que fazem parte do nosso dia a dia. Então, Shakespeare é um personagem que ele tem que ser revisto 1, 2, 3, 1000 vezes. Então, Cris, as tuas considerações e os teus convites também, né? O Lucão e a Helena já disseram, tem que ver de novo, tem que ver muitas vezes, é um filme que vale a pena, é um filmaço. Não estamos podendo ir ao cinema, então que o cinema venha até a gente aqui. É lógico que eu até comentei isso com o Francisco, que às vezes quem está aqui assistindo a gente, assim, acho que é mais para levantar essa curiosidade, porque o projeto ele era presencial no museu, né, Francisco? De ter sessões de filmes, passava e depois discutiam isso, mas é um canal maravilhoso poder fazer isso aqui, né, e quem tiver a oportunidade, pelo menos já tem esse comentário. O filme O Lado Obscuro do Coração, que na minha visão ele foi iluminado pelo amor.
Acho que no finalzinho ele fala essa frase, e é o amor mesmo que ilumina, e é o amor mesmo que não morre nunca. Um dia eu perguntei para o Lucão na oficina, por que vão ler a Cris se tem o Lucão, se tem pessoa? E ele falou, porque o amor é uma coisa sempre, porque o tema é recorrente sempre, que o humano é o mesmo. E é verdade, então acho que por isso que o filme, acho que ele fica sendo muito atemporal. Então, agradeço o convite, e é tanta coisa para falar, acho que não dá para resumir, né? Como a Rosana disse no início, vou aproveitar e convido também, toda a última terça-feira do mês, por aqui pelo canal do museu, eu apresento, faço a mediação do encontro de poetas. Então, dia 29 de junho, os poetas Antônio Mariano, da Paraíba, a Denise Godoy, aqui de Goiás, o Elverton Baiano, um poeta incrível, a Lucilene Machado, que é uma poetisa maravilhosa, pesquisadora, professora, doutora. A Lucilene é de Campo Grande, e um artista plástico, pintor, o César, que vai estar com a gente também, falando essa questão da linguagem em relação à pintura. Então, é um convite que fica, dia 29 de junho. E depois vamos organizar essa live mesmo, sobre Shakespeare, que é um projeto que estamos desenvolvendo. Obrigada e um abraço a todos. Fiquem bem, se cuidem. Bem, pessoal, muito obrigado por mais essa jornada. Essa noite, do lado escuro do coração, acho que cada um sai um pouquinho com o coração iluminado e esperançoso. Muito obrigado novamente. A Rosana também se despede. E até terça-feira, não, até amanhã e terça-feira que vem. Muito obrigado. O Cineclube Imigração manda um abraço a todo mundo. Até a próxima. Obrigado, Lucão. Obrigado, Helena. Obrigado, Cris. Obrigada, tchau, gente. tchau. Falou. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até. Até.